Bem, pessoal, bom dia, bem-vindos. Estamos aqui em mais uma quinta-feira para falar sobre ESG. A gente hoje, na verdade, vai continuar a falar, sobre a famosa sopa de letrinhas ESG, que nós começamos a falar na semana passada. Então, eu vou aqui compartilhar com vocês a minha apresentação. Vocês, por favor, porque eu não vou ver vocês, então, mas só que vocês me interrompam, tá? Quando vocês quiserem, tá? Então, aqui é só um breve disclaimer, ou seja, quem tiver com a câmera aberta, porque essa aula está sendo gravada, vai ser disponibilizada lá no nosso canal, então que vai estar automaticamente autorizando, a veiculação da sua imagem. E que tudo aquilo que nós discutirmos hoje aqui, que for dito, que não representa nem a opinião institucional do FNP Finanças e também não representa a opinião da empresa que eu trabalho. Tá? E aqui acho que, brevemente, para quem está chegando hoje, nós somos o Finanças e Prática, um grupo que foi organizado, mas aqui idealizado pelo professor Marcelo Desterro, com o objetivo de levar a educação de forma gratuita, a todo o país. E nós já chegamos a todo o país, Nós começamos com os encontros aos domingos e depois passamos a ter as nossas aulas diárias, A gente está começando o ano, de 2022, então as aulas que estão sendo mais só que ministradas agora são essas, Tem a de matemática financeira em segunda, as criptoativos na terça, tem o Rubem com a contabilidade na quarta, mas só que às quintas, estamos com mais aulas de, digamos, um ciclo básico introdutório sobre ESG, tá? E em brevemente, assim como, mas só que quando vão acabando, tipo matérias, Então a gente vai trazendo novas aulas, mas só que novas turmas, certo? E aqui, a gente no nosso ciclo básico, de ESG, qual a ideia, que nós já falamos aqui quais são os principais conceitos, o que é ESG, qual a relação, mas só que entre ESG e finanças, Porque a gente, no passado, acho que recente, mas só que eram duas áreas, que eram praticamente separadas, distintas, O pessoal da área financeira via muito o pessoal que é da sustentabilidade, como aquele pessoal verdinho, e cada vez mais, acho que nos últimos anos, a gente tem visto que, mas só que os temas financeiros e não financeiros, que eles não podem andar separados, E foi o que nós vimos, acho que na nossa segunda aula, Falamos sobre como incorporar ESG na gestão, Já falamos sobre estratégia, sobre como você trata os temas ESG, desde da definição da tua estratégia até o teu desdobramento de metas, E na semana passada nós começamos a falar sobre sobre os principais questionários, normas, frameworks relacionados à sustentabilidade, tá? E que a gente carinhosamente chama de sopa de letrinhas. E aqui eu não vou, acho que eu não tenho intenção de falar sobre todas de todas, mas eu vou trazer aquelas com as quais eu já tive algum contato, Porque ou eu adoto, mas eu já me informei, Só que buscando adotar, tá? E se vocês quiserem que nós falemos sobre algum outro framework, só vocês trazerem, proporem que a gente discute aqui, tá? Então, aqui são os principais, são os principais frameworks, só que normas, questionários, com quem que a pessoa que trabalha, mas só que com sustentabilidade, está acostumada a lidar, tá? Na semana passada, aqui passando rapidamente, nós falamos sobre a GRI,
sobre o SASB, né? E sobre relato integrado, tá? Lembrando que mais à frente eu vou trazer aulas específicas, tá? Sobre GRI, sobre relato integrado, tá? Para a gente falar de uma forma mais profunda. O objetivo hoje é só passar sobre o que é cada um, certo? Então, seguindo o da semana passada, né, que eu falei, né, que eu fechei falando sobre o relato integrado, né, que, na verdade, acho que vale a pena aqui destacar de novo, né, porque é sobre o que mais a gente vai falar sempre, né, que é sobre pensamento integrado, né, que é sobre você pensar, né, a sustentabilidade, mas só que os critérios ESG, de forma integrada, né, mas com o teu negócio, né? Você pensar que você tem insumos, que você tem estratégias, você tem riscos, oportunidades, e que nesse contexto se inserem os aspectos ESG dentro do teu negócio e que no final você vai gerar um resultado. E você vai gerar valor, que pode ser, né, você gera valor que você para a tua empresa, mas que você também gera valor para a sociedade, né, que para os teus stakeholders, e lembrando que não só você gera valor, mas que você também pode ter um impacto negativo. Tá? Então, no teu disclosure, né, nos teus relatos, você tem que estar atento a falar sobre isso tudo. E, principalmente, mas quando a gente fala sobre gerar valor, né, a gente depois também vai falar sobre isso, mas só que eu acho que mais no módulo que seja mais intermediário e avançado é a forma, né, de você atribuir valor aos aspectos ESG. Né? Porque na prática, né, você quando vai conversar com a diretoria, com o conselho, sempre te perguntam, tá, mas como que eu monetizo isso? Né? Ou seja, além do propósito, né, é como que eu evidencio que de fato eu gero valor, né? Valor monetário, né? Porque o valor às vezes, né, qualitativo, né, você consegue trazer, evidenciar, né, como você mudou a vida daquela comunidade ou como você gerou impactos positivos, mas e no bolso, né, porque a ideia, né, acho que principalmente que o relato integrado trouxe é de como você demonstrar que para os provedores de capital que as tuas ações, as tuas iniciativas, né, de uma forma geral, incluindo os aspectos ESG, ou seja, os projetos, né, que você desenvolve, como que isso gera valor para todos, inclusive, né, mais só que para os investidores e mais só que para os acionistas, tá? Então, a gente vai sempre voltar nesse ponto, geração de valor, mais só que integração de temas, relatos, indicadores, tá? E aí, continuando aqui na nossa sopa de letrinhas, nós temos, né, a gente tem os ODS, né, que não sei se vocês conhecem, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, são 17 ODS, né, que falam sobre saúde, falam sobre energia, falam sobre compliance, falam sobre mais só que biodiversidade, clima, né, que são, mas, ou seja, os 17 ODS, né, eles têm uma relação 100% relacionados aos aspectos ESG, né? Então, você também pode fazer uma relação, mas só que entre os ODS e o conteúdo da GRI, por exemplo, né, que também traz os aspectos ESG, né? E por que eu falo isso? Porque nós temos um book, né, que eu particularmente gosto muito, né, que se chama SDG Compass, né, que ele é um book aqui, olha, que ele foi feito em conjunto pela GRI, com o Pacto Global, né, e aqui, com o World Business Council, né, e que ele foi traduzido pelo CBED, né? E ele é um documento que dá um passo a passo para você integrar, né? Que ele fala especificamente sobre os ODS, mas você pode trazer isso que para os aspectos SG, digamos, né? Então, exatamente os passos que ele te dá para que você incorpore os ODS na tua gestão, no teu modelo de negócio, na tua estratégia, né? Você pode ler também como um passo a passo para você incorporar
né, os aspectos ESG na tua gestão, né? E sobre o que ele fala? Exatamente isso. Você tem que conhecer os ODS, ou seja, você tem que conhecer os aspectos ESG, você vai definir o que é prioritário, você faz uma análise de materialidade, né, para ver o que é prioritário de acordo com o teu negócio, né, mas só que com as suas estratégias. Você vai definir metas, né, mas onde você quer chegar, né? E aqui, depois, mais à frente também, né, a gente quando entrar no detalhe desse SDG, você vai ver que aqui é uma fala muito próxima das metas. Você hoje, né, vê muito aí as empresas, né, fazendo emissões de bonds, debêntures verdes, né, green bonds, e tem metas, né? Então, quando no SDG Compass, né, ele fala sobre metas, ele explica, né, aqui, né, o que é uma meta, digamos, de dentro para fora, ou seja, você na tua empresa, certamente você tem as tuas metas, e se o teu negócio, né, dependendo do teu negócio, naturalmente você vai ter metas que estão atreladas à sustentabilidade e que você consegue fazer, né, a tua correlação, né, mas só que com os ODS. Mas o que eles falam aqui é que você deve ter metas mais desafiadoras, na verdade. São metas de fora para dentro, são metas onde você quer ter o objetivo de ter um impacto global, né? E essa fala, né, mas só que eu estou aqui fazendo mais só que esse parênteses, né, é porque essa é a fala também, é quando você vai fazer um bond verde, digamos, né, um green bond ou uma emissão sustentável, porque eles dizem o seguinte: você tem que ter metas robustas, né? Você tem que ter metas que vão além das suas metas internas. Você tem que ter um benchmarking, você tem que ter uma meta que vá contribuir, né, que para uma agenda global, né? Então, aqui no SDG Compass é interessante, é porque ele traz essa visão e que, pela minha experiência, né, que no meu dia a dia, fala exatamente com o que é demandado das empresas quando você vai estabelecer as suas metas aí desafiadoras para, que para essas emissões, tá? Depois ele fala sobre integração, né? Ou seja, como você, né, como você integra, né, as metas, como você integra os aspectos, né, SG na tua companhia, né? Que fala muito com aquela aula, né? Na verdade, Regiane, mas oi, desculpa, diga. Hugo aqui Oi, falando. Bom Hugo, dia. tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Só uma curiosidade sobre os ODS, né? Alguns anos atrás, eu participei de uma palestra do professor José Roberto Kassai, né, sobre relato integrado. Uhum. E aí, interessante, quando ele falou sobre os ODS, ele fez uma provocação assim, interessante. Ele falou assim: olha, também nesses ODS aqui, né, escolha um desses aqui e leve para a sua vida pessoal e profissional. Achei muito interessante aquela provocação, e a partir daquela provocação eu escolhi dois ali que eu sigo comigo em vida profissional e pessoal, que é o 4 e o 10, né? Que é a educação de qualidade e a redução das desigualdades. Achei muito interessante, né, essa provocação, né? Para que as pessoas, de fato, né, incorporassem isso na sua vivência profissional e pessoal. E é interessante isso, porque é bem assim, eu não sei se você já teve o prazer também de assistir às palestras da Gláucia Terrio, né? que era da GRI, né? Eu lembro que eu, quando assisti a primeira palestra da Gláucia, sei lá, nem sei, gente, há uns 15 anos, não sei, há muito tempo atrás, né? Parece que eu estou vendo, ela mostrou, né? Porque ela sempre mostra um iceberg, né? Dizendo que o que as empresas relatam, né? Que é só o topo, né? Mas só que relatavam, né? Porque isso deve ter uns 15 anos, né? Então, que as empresas falavam só sobre aquele pedacinho, sendo que tem
todo mundo por baixo, de impactos, né? Isso tudo, ou seja, você tem que ser transparente, tal, tal. E ela sempre provocava também, sempre, é porque eu, recentemente, acho que ela falou também isso, acho que, assim, mas acho até que foi na palestra que ela deu para a gente aqui no, né, no Finanças e Prática, né? Porque ela sempre fala, olha, todos nós podemos fazer o nosso relatório, né, o nosso relatório pessoal, né? A gente, na nossa casa, né, na nossa vida, né, mas só que pensa no que você gera de lixo, resíduo, né, o que você consome de energia, de água, né? Qual é o teu impacto, né? O que você faz, né, mas só que para promover o bem-estar, né? Então, ou seja, então era mas só que é uma fala dela também, Hugo. Sempre, entendeu? Assim, é super interessante isso, é fala bem com ela, porque ela fala assim, não, olha só, se vocês querem saber, né, como fazer um relatório anual, mas só que comecem por vocês, né, mas só depois vocês levem isso, né, para as empresas, né, porque essa falha é muito assim, né, é porque todo mundo pensa assim, não, só as grandes empresas têm condição, né, só as grandes empresas conseguem pensar em ODS, ou só as grandes empresas, né, que conseguem pensar em GRI, né, ela fala, não, não é isso, né, todo mundo Mas, na consegue verdade, isso pensar, né, tá até ao na pessoa alcance de física, todos, né? e isso, até a gente em casa consegue pensar, entendeu? Então, acho que é a fala também do professor, tá? Você quer falar, Ailton? Você levantou a E mão? Ah, justamente, uhum, justamente, Regiane, a complementação do que o colocou, a questão tanto da pegada hídrica, da pegada uhum, ecológica e de sim, carbono também, compete a cada um de nós, indivíduos, enquanto representantes da sociedade. isso, entendeu? É isso, assim, eu diria, porque, na verdade, então, assim, o que eu pretendo, né, acho que até desmistificar muito, essa coisa, né, de novo, ODS, ESG, GR, isso tudo, né, mas isso aqui é o nosso dia a dia. Isso já deveria estar, né, no sangue, né? E eu comparo muito como foi no passado ética, né, compliance, né? Ou seja, foi preciso um escândalo, né, no passado para que se viesse aí, passar com os novos padrões de governança, compliance, né? Então, agora você não pensa mais as empresas sem isso, né? E eu acho que toda essa parte ESG, né, acho que de sustentabilidade, né, eu espero que daqui a um tanto, né, a gente nem precisa, né, eu tive um chefe que ele falava assim, o meu sonho é que as empresas não precisem mais ter áreas, né, de, de sustentabilidade, né, porque, ou seja, vai estar no dia a dia do negócio, né, ou seja, você pensar sobre o teu impacto, né, de novo, tinha que vir de casa, né? Então, quanto mais uma empresa, né? Você estar preocupado em falar sobre isso, discutir, né? Você mitigar impacto, ou então você prevenir impacto, né? Você ter essa noção. E assim, mas tem isso, né? E tem também as empresas, né? Mas só falando sobre as empresas, delas entenderem esse conceito, né? As corporações, né? Porque eu acho que o desafio, de novo, de todo mundo que é da área de sustentabilidade é justamente o engajamento da alta liderança, claro, mas também de quem é da empresa, dentro da empresa, né? Porque certamente vai ter gente na empresa que vai falar assim, não, mas só que a minha empresa não, mas ela não cuida disso, ela não faz isso, e faz, né? Então, acho que essa parte, acho que de engajamento, reconhecimento, autoconhecimento, né, que é um dos pilares aí, acho que, dessa nossa caminhada. Diga. E outro aspecto também é a questão da entrada das novas gerações Sim, em já vem com confronto isso, com os mas... baby boomers, né? Sim. Então, e que é o que o pessoal fala, que foi um dos fatores que fez ter aí esse boom SG aí, mas só nos últimos 2 anos, entendeu? Foi justamente essa nova geração, que ela já tem uma visão diferente, já é uma geração que ela aceita pagar mais, né? Para ter algo que, né, mas só que para um produto ou por um serviço que gere menor impacto, entendeu? E, por exemplo, então, né, mas qual é a fala normalmente, né? Que os novos donos, né, do capital,
já trazem essa visão, né? Que é quem vai estar aí, né? Que vão ser os novos donos de empresa, vão ser os novos investidores, né? Então, você pode notar que houve aí um direcionamento grande, né? Que para os investimentos sustentáveis, né? Que para as finanças sustentáveis, tanto que a gente vê aí uma crescente, ou seja, são fundos, são critérios, são questionários, por exemplo, eu que sou de empresa, né? Mas só que nós recebemos, mas só que nós nunca recebemos tantas demandas, né? De filtros ESG, de questionários ESG, né? Você agora, quando faz uma emissão, né? Por exemplo, mas só que teve o follow-on da Light, né? Ano passado, ano retrasado, mas só que teve ano passado, tá? Mas você hoje, quando vai falar, né, sobre a empresa, você não tem só como não falar sobre os aspectos ESG também, entendeu? Porque isso já está sendo incorporado, entende? Acho que no mundo não de finanças. E exatamente, né, voltando ao ponto, acho que muito provocado também, né, que pelos novos entrantes aí. Né, acho que, como você falou, tá? Então, aqui a gente está falando sobre integração, né? Então, sobre integração, né, de novo, como que você integra, né, os aspectos ESG, né, ou os ODS no teu dia a dia, que passa pelo desdobramento das metas, lembra que lá no começo a gente já falou sobre isso, tá? E no final a gente fala sobre relato, né, e comunicação, né? Então, né, mas só, como eu sempre falo, né, mas só que o relato integrado fala também, eu acho, ou seja, se você tem, de fato, isso tudo incorporado na tua estratégia, no teu dia a dia, nas tuas metas, quando você vai falar, né, sobre o assunto, mas quando você vai elaborar o teu relatório anual, digamos, isso já vai sair naturalmente. Você não vai ter que ficar correndo atrás, o que eu fiz, como é que eu não fiz, onde que eu faço a correlação? Não, isso já vai fluir, tá? Então, o SDG Compass, ele traz isso, falando especificamente sobre os ODS, mas eu sugiro que vocês leiam, né, com uma visão, ou seja, onde você ler o ODS, ler qualquer aspecto, mas só que qualquer aspecto SG, né? Então, ele é um bom guia de gestão, tá? Eu acho assim, acho que é um documento, mas só que esses documentos, eles são públicos, tá, pessoal? Eles são gratuitos, né? Mas só que ficam disponíveis, tá? No site, tá? Vou passar aqui. Gente, eu estou sem relógio. Sim. Vocês sabem que horas são? Não tem nada. São 8h15, Regiane. Tá bom. Então tem sobra. Tá bom. Só para eu não me perder. Eu vou pegar depois. Eu vim sem relógio. Então, aqui, pessoal, assim, aqui tem né, eu diria, tem o Easy, né, B3, né, não sei se vocês conhecem, né, se vocês já tiveram a oportunidade. Também vou dar mais à frente, né, uma aula específica sobre o Easy, tá? Né, assim, eu sou suspeita para falar, né, porque eu respondo ao Easy desde 2007, né, tenho um carinho enorme, né, pelo questionário, né, pelo processo, né, porque eu acho assim, certamente, né, porque o Easy, né, mas só para quem não conhece, né, mas ele é um questionário, tá? Porque tem gente que fala assim, relatório do Easy, não é um relatório, né, na verdade, ele é um questionário, né? Eu já não sei mais quantas perguntas ele tem, né? É porque ele foi revisto ano passado, completamente revisto, tá? Então, depois de 14 anos, né, mas só fazendo, né, de uma determinada forma, ele foi alterado, ele teve uma revisão profunda, tá? E eu já vou trazer, eu vou aqui falar brevemente para vocês, justamente sobre como funciona o novo questionário do Easy, tá? Porque você responde um questionário, tá? E no final, dependendo, né, de determinados critérios, você entra numa carteira da B3, que é a carteira do Easy, né? E como funciona, né? Mas ele tem um questionário onde tem que a B3, né? Mas só tem as empresas que são elegíveis, né? Que tem critérios de liquidez, tá? Na bolsa.
Então, mas só que essas empresas recebem um convite, né? Chega no nosso e-mail, mas só que um convite, né? Que para responder ao questionário. Lembrando que tem um questionário, né? Mas é um questionário onde você assinala alternativas, tá? Mas ele não é um questionário onde você responde as perguntas, ou seja, para quem faz o Dow Jones, né? O Dow Jones tem um lugar onde você escreve, né? Você responde algumas perguntas também. Mas só que o do Easy não, digamos que ele é só de marcar xizinho, tá? É onde tem perguntas mas onde você seleciona só uma alternativa ou você tem perguntas onde você seleciona várias alternativas, tipo, tá? Vou chutar. No teu código de ética, o que contempla o teu código de ética? Aí ele te dá várias alternativas. Aí, ou seja, quanto mais você marcar, melhor. Mas ou tem perguntas que elas só permitem uma resposta, onde tem várias alternativas, onde geralmente tem uma alternativa que seria, né, aquela alternativa melhor. E com base nessas respostas, você tem uma avaliação, mas só que você tem uma nota, né? Você tem uma avaliação que é por pontos, quantitativa, tá? E fora isso, aí tem a fase de encaminhamento de evidências, né? Então, eles selecionam, né, para cada dimensão, mais uma pergunta onde você vai evidenciar a tua resposta, né? Então, só que é uma segunda etapa, né? Mas só que onde você manda documentos, você manda explicações, onde você evidencia, né, mas só que aquela resposta, sendo que é uma por cada dimensão. E aí, digamos, você tem uma nota qualitativa, tá? Então, como é composta, né, a pontuação do Easy, né? Tem o teu score base, né, que é o que, né, que é a nota que você tirou no teu questionário, e ela é multiplicada pela tua nota qualitativa. É a nota que você tirou nas tuas evidências, tá? De 0 a 100. Tá? E aí você tem o teu score final. Tá? Então, uma novidade desse ano, né? Nós passamos a ter um corte, né? Então, para que você pudesse fazer parte da carteira do Easy, você tinha que ter uma nota mínima, tá? O que não tinha antigamente. Então, você passou a ter que ter uma nota mínima. Quais os outros critérios, né? No teu questionário, né, você não pode ter um tema zerado, né? Tipo vestibular, né? Você não pode ter um tema zerado. Tem que ser no mínimo 0,01 por tema, tá? Porque tem toda uma divisão. Então, o tema, né, onde tem lá tema, você não pode zerar, mas só que o tema, tá? Você pode até zerar, né, de repente, uma pergunta, né? Você não tem aquela prática, mas aí tem um tema maior. Mas aquele tema, né, mas só que é o que você não pode zerar, tá? Nas notas qualitativas, que são das evidências, você tem que tirar no mínimo 70. Tirou abaixo de 70, também está fora, tá? E aqui você tem também, mas só que isso tudo é novo, tá? E você tem também mas só que uma novidade que é o seguinte, que dependendo do teu setor, por setor, você tem os requisitos mínimos, ou seja, mas que eles publicaram, mas só quais as perguntas que você não pode dizer que não tem. Digamos, né? Você tem política de saúde e segurança, né? Mas só que uma política formal, aprovada, tal. Se você marcar que você não tem, você está fora. Tá? Então, você também tem os requisitos mínimos. Isso tudo é público, né? Mas só que esses requisitos ficam lá no site do Easy. Né? Então, você sabe, ou seja, mas só que tem essas perguntas aqui. Se eu não tenho algumas, então eu não vou nem responder porque eu vou estar fora, né, digamos, tá? Ou seja, eu não tenho como ser elegível à carteira, tá? Aí, o que mudou, mas só que esse ano também, né? Porque até o ano retrasado, né, até 2020, né, você tinha uma dimensão, mudança do clima, né, que você respondia também. E as empresas sempre, né, falavam assim, poxa, mas só que eu já respondo ao CDP, né, que é um questionário
que as empresas respondem, né, para quem responde, específico sobre mudança do clima. Né? Então, geralmente, como quem respondia o ISE? Né? Geralmente respondia o CDP, né? Então tinha essa questão, poxa vida, mas essa dimensão mudança do clima fala muito com o CDP, papapá. Então, então, desde o ano passado, né, mas só que o ISE fez o seguinte, ele retirou a dimensão mudança do clima, né, e incorporou a nota do CDP. Então, ou seja, para você responder ao ISE, né, e participar do processo do ISE, ou seja, mas só que você ser elegível, né, mas estar na carteira, você obrigatoriamente tem que também responder o CDP. Porque se você não responder o CDP, você tira 0, entende? Porque eles consideram, né, mas que a nota do CDP. E você, no CDP, você tem que ter um rating maior, só que igual a C, né? É tipo uma nota mínima. Então, se você responder o CDP e for D, você também não entra mas só que na carteira do ISO. Aí vocês imaginem, né? Mas só que abre parênteses, né? Qual foi, né, que é o famoso fogo no parquinho quando o ISO soltou as novas normas, né? Já ali no primeiro semestre, né? E todo mundo correndo atrás para checar, para ver se tem, se não tem, gente respondendo o CDP ainda, porque teve empresa que não tinha respondido ao CDP ainda, né? E foi responder só no ano passado, então ficou, mas só que no aguardo da nota para saber se seria elegível ou não, entendeu? Então foi bem movimentado ano passado aí, né? A questão do ISE, tá? Então tem que ter um score mínimo C no CDP, que vai somar a nota lá mas só que com as outras, mas só que dimensões do ISE, tá? E também eles olham, mas só que esse índice que é de risco, né, que traz os aspectos reputacionais, mas só que o índice da empresa, mas só que nesse REP risco não pode ser acima de 50. Diga, Hugo. É interessante comentar que essa questão do formulário do ISE, uma questão que precisa estar bem alinhada dentro da empresa, né, com os gestores, com os pontos focais, que vão responder, né, essas questões. Né? Eu lembro que por 2 anos que eu fui assistente lá do gerente executivo lá da empresa, e eu acabava sendo ponto focal, né, nessas questões. E no ano que a empresa teve ali o IPO, né, e ela foi para a B3, naquele primeiro ano nós participamos ali, mas não estaria valendo, né, a pontuação para entrar na carteira do ISE. Mas aí nós tínhamos ali uma área de sustentabilidade, eu era membro dessa comissão de sustentabilidade, e tudo isso era discutido. E ali, na análise dessa primeira participação que não estaria valendo, nós percebemos, nós fizemos ali, né, quais foram as pontuações alcançadas, e identificamos que muitas das perguntas ali, as pessoas não respondiam, as áreas não respondiam, porque não tinham entendido direito ali o que estava sendo perguntado. Sim. Então, identificamos aí uma falha de comunicação e aí montamos a estratégia para o ano seguinte. Reunir as áreas, porque as perguntas são ali direcionadas por áreas. Isso aqui vai para a área financeira. Quem é o ponto focal? É o Hugo Pimentel. Hugo, distribui para o time aí para ele responder. Isso aqui é para a parte de engenharia, né, ambiental. E ali com as áreas fomos ali analisando cada pergunta para identificar, né, e falando com os gestores ou com os pontos focais. Entenderam qual é a pergunta? De fato, nós temos isso? E aí foi um golaço. Foi um golaço que já no primeiro ano que a empresa participou, a pontuação foi ótima e nós entramos para a carteira do ISE da B3. Então, interessante ter essa integração entre as áreas na hora de responder esse questionário. Sem isso, Hugo, não tem, né? A área, assim. Então, assim, compartilhando, né? Por exemplo,
mas só que como foi lá na empresa, né? Lá em 2007, né? Quando falamos assim, não, vamos ser sustentáveis. Aí nós na época tínhamos uma consultoria que falou assim, não, vamos fazer um diagnóstico para ver como que a empresa está e vamos usar o Easy, né? Então, mas só que essa consultoria sentava com cada área, né? Mas tinha um GT de sustentabilidade, um GT operacional, digamos, né? Então, aí eu coordenava, né, o GT na época, e aí era assim, né? Sentava com cada área, com cada responsável, para explicar cada pergunta e o que poderia ser cada evidência. Porque a tendência, assim, mas o meu sentimento é que se você mandar para a área sem falar nada, ela se sente, né, ela e dada, né, mas só que a relevância, né, e a responsabilidade do questionário, se ela não tiver certeza de que ela tem evidência, ela vai dizer que não. Você faz não. Aí você vai e explica, não, olha só, mas só que essa pergunta quer dizer tal e tal coisa. E você pode responder considerando tais e tais projetos, né, que você faz, tá? Então, mas só que esse foi o trabalho que a consultoria fez conosco lá atrás, né? E que todo ano eu faço isso, por exemplo, mas só que o meu papel hoje no Easy é exatamente isso. Eu pego o questionário, separo por área, o que vai para cada área, né? Porque seria mais fácil se fosse uma área cuidando de cada dimensão, né? Mas não é. Porque as dimensões, né, são, né, acho que você bem sabe, elas vêm com perguntas das mais diversas áreas. Então, você separa aquelas perguntas todas, manda para, né, os responsáveis, aí tem que justamente sentar com cada um e ir explicando, né? Mas só tem a ver com o quê? Exatamente com aquilo que eu falei lá atrás, né? Sobre engajamento. Porque mas só que muitas vezes a área não vê, mas só que o trabalho dela, né, com mas só que a atividade dela, mas só que com esse olhar, entendeu? Que quando pergunta assim, você tem impacto, faz assim, assado? Não. Tem sim, porque é o teu projeto assim, assim, assado, entendeu? Então, o Isso, Easy, acho que é isso uma aí forma faz, isso enorme de faz você as áreas engajar, pensarem. trazer. É, exatamente isso. É a principal ferramenta, porque quando você olha e fala assim, não, olha só, né? Mas só que quando eles estão perguntando isso aqui, é exatamente o projeto que você faz, né? Você tem, né? Agora para certamente, né? A pessoa que cuida do Easy, ela tem uma visão, né? Que está lá com o que nós falamos lá na nossa primeira aula, né? Que quem cuida de sustentabilidade tem que ter uma boa visão da empresa como um todo, porque quando chega mas só que numa hora dessa do Easy, né? Mas só que precisa conhecer o negócio, conhecer a empresa, saber o que as áreas fazem, né? Até para poder chegar lá e falar, olha só, não, você faz sim, olha, tal e tal projeto, entendeu? Então é a relevância de quem, né, de quem trabalha com sustentabilidade, de ver o todo, conhecer o todo, né? Todos os aspectos, né, digamos também de governança financeira, demonstração financeira, porque isso tudo acaba sendo abordado, né? Então é isso aí, assim, o Easy é assim, eu gosto muito, né? Sou fã, gosto demais, né? E aí esse ano, assim, então aí feito isso, né? Temos a nota, temos um ranking, né? E qual a grande novidade desse ano? É que eles divulgaram o ranking, né? Eles nunca tinham divulgado também, né? Era sempre uma carteira fechada. E todo ano, né, a gente questionava, assim, mas será que não tem como divulgar o ranking? É claro que quem está melhor quer que divulgue, quem não está tão bem não quer que, né? Naquele, né, só que a partir desse ano eles passaram, né, a divulgar o ranking, né, a divulgar as notas das empresas, né? Então você vai no site lá do Easy, né, você encontra todas essas informações. E lembrando que tem um rebalanceamento sempre dessa carteira, ou seja, de 3 em 3 meses, agora me fugiu, gente. Se é de 3 em 3 ou se é de 4 em 4. Segue os outros índices também, acho que é de 4 em 4 meses. Tem um rebalanceamento, ou seja, se aconteceu alguma coisa, né, que nesse período, e a empresa, né, só que passou a ter, né, um índice de risco maior do que 50, ela sai da carteira, tá?
Então, não é uma carteira, digamos, fixa ao longo do ano, né? Se tiver algum problema, ou seja, algum critério mude, né, você sai da carteira, tá? Então, por exemplo, que eu vou dar o CDP, né? Porque a carteira ela foi montada com o CDP do ano anterior, né? No ano passado. E o CDP saiu depois a nota da carteira divulgada, né? Ah, então saiu o CDP, mudou, né? Mas só que mudou a nota, caiu, tá fora também, tá? Então esse é o novo ISE. Pode falar. Ou seja, não é só conquistar, né? É Tem que conquistar manter, e manter. é isso aí, tá? Então, ou seja, acho que eles ficaram bem mais, tá muito mais rígido, né, assim, né? E assim, acho que para quem milita na causa é bom, né? Certo? A gente quer que seja, porque com mais critério fica até mais robusto, né? Fica menos suscetível à crítica. Então, assim, eu acho que eles estão no caminho, tá? E tem uma coisa que eu não comentei assim, é que no próprio questionário o questionário quantitativo, que foi revisto com base, mas só que em critérios setoriais, em temas materiais, tá? Justamente para tentar reduzir o questionário, né? Porque ele era muito grande, né? Então, você vai lá para responder, você escolhe o teu setor. Então, você já não responde todas as perguntas de tudo, tá? Então, isso também foi uma mudança desse ano. Eu tenho uma dúvida. Como é Sim. que eu vou comprovar que eu realmente respondi o questionário? Como é que eu comprovo? Como é que eu demonstro, assim, com um documento que eu realmente, aquilo que eu respondi é verdade? Então, você vai comprovar só uma pergunta de cada dimensão, que é o que eles pedem aqui na parte qualitativa, que é o envio de evidências, tá? Então, na verdade, mas eles não avaliam, ou seja, eles não pedem evidências de tudo, tá? Mas só que você, né, assim, gente, é que eu vou assim, né? O que eu aprendi, de novo, lá em 2007, que o pior dos mundos é você dizer que respondeu alguma coisa para o Easy e aí ele pede evidência e você não tem, entendeu? Porque aí cai em descrédito total a empresa, entendeu? Então, ou seja, isso eu aprendi lá em 2007, né? Mas só que eu acredito também que todas as, né, mas que as empresas sigam essa cartilha, né? Então tem aí tem um compromisso aí, né? De você, empresa, você está sendo correto, né? Você tem tudo escrito e você responde da forma adequada. E você fica no risco, porque eles podem sortear qualquer pergunta, entendeu? Mas eles pegam por amostragem, tá? Então, eles pedem uma pergunta para cada dimensão, tá? Sendo que a do clima agora não entra, né? É porque é o próprio CDP. Então, para as outras dimensões, eles pedem uma pergunta, e aí você tem no sistema, você faz upload de documentos, relatórios, né? O que você evidencia é tipo uma auditoria, né? Você evidencia o porquê que você marcou sim naquela pergunta, tá? Mas se você quer saber, né, se eles olham tudo de tudo, não, tá? É só uma para cada pergunta, para cada dimensão, tá? Eu penso assim, qual a minha visão, assim, Regiane, muito pessoal, tá? Eu já participei, né, dos processos de visita da Fundação Nacional da Qualidade, né? Que eles vão na empresa, né? Ver. Ali, menina, você não tem como fugir, né? Que eles conversam com as pessoas. E aí, você recebeu o código de ética? Entendeu? Então, assim, eu acho assim que se o ISO, né? É porque não tem como fazer, né? Que se eles tivessem a prática, né? De ir na empresa, né? Para conhecer a empresa, ver a prática, ver o documento lá na hora, olhar o sistema, né, com uma visita, por exemplo, né, que as visitas da Fundação Nacional da Qualidade, eu acho que elas demoravam 3 dias, né, 3, 5, não sei. Então, assim, mas só que é complicado, né? Mas se eles fizessem isso, né, mas que aí você ia ter, né, aquela garantia 100% fechada, entendeu? Mas é porque não tem a condição. Mas seria muito bacana, concorda?
Você imagina a empresa, olha, o pessoal do ISA está vindo aí. Ia ser bem emocionante para quem, entendeu? Mas aí, o que acontece? Também ia acabar com o drama do Marcelo das evidências, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai mandar evidência, né, a gente manda, mas fica sempre naquela ansiedade. Ai, será que eles vão entender? Será que a evidência está clara? Entendeu? Porque pode ser que eles peçam uma segunda evidência, por ter uma chance para você mandar de novo. Entendeu? Do tipo, mas só que você mandou, só que não está claro, né? Né? Porque às vezes o que para você é óbvio, né? Para quem está lendo só não é. Então, ou seja, se houvesse essa troca, né, de ideias, você recebe ao vivo, você mostra, você apresenta, você conta a história, né? Seria mais rico, mas não dá para ser, né? Na verdade, né? Porque é muito custoso, assim, por exemplo, mas só que uma visita, né, para receber as pessoas da empresa mas com um custo altíssimo, né? Então, também não teria, de repente, as empresas, mas só que também, mas só que como marcar com isso, entendeu? Certo? Mas depois a gente... Oi, diga. Não, é que é super interessante, eu sou advogada também, né? E hoje a gente percebe um movimento, olha, se você declarou, você é responsável pela sua declaração. Isso. E é a forma, hoje você não vê mais aquela discussão, prova que você fez. Não, prova que você não falou a verdade. Então, é mais fácil você trazer uma accountability para as empresas. Sim, assim, Luciana, a gente, assim, nem passa pela cabeça de que, né, de que as empresas que estão buscando um índice de sustentabilidade não vão responder da forma mais adequada, né? Assim, é muito, né, assim, acho que não cabe, né, a gente ficar assim, a gente ok. E aí, por exemplo, aí tem tem a nota qualitativa aqui, né? Se a B3 sentir que não está firme, eles também tiram, né? Entendeu? Porque eles pegam, eles sabem, né? Mas eles têm um feeling, né? Eu acho também, tá? E aí eles... mas só que a auditoria, né, que é feita, ela também é bem rigorosa, né? Você tem uma pergunta, só que eles olham todos os pontinhos daquela pergunta, entendeu? Por mais que seja uma alternativa, às vezes ele só que ele vem desde a pergunta mãe, entendeu? Você tem que evidenciar toda aquela prática. Entendeu? Certo? Mas depois a gente vai ter uma aula que também só sobre o ISO. Então, a gente vai poder discutir bastante, falar bastante, né? Assim, eu vou trazer, né, assim, o processo, né? Acho que mais que exemplo das perguntas, tá? Pessoal, que horas são? Vocês podem me falar? Então, eu vou lá pegar o relógio. 8h40, Regiane. Mas só que eu acabei de ver uma coisa 8h40 agora. Ai, gente, faltam 5 minutos. A gente... mas tá bacana, não tá bom para vocês? Ótimo. Tá bom. Muito bom. Tá muito Qualquer bom. coisa a gente continua depois do porque semana que vem é feriado, né? O quinta, então a gente não vai ter aula. Aí, na outra quinta, eu tenho um convidado que ele quer vir falar sobre finanças, né? Então, ele vinha semana que vem, eu falei, caramba, é feriado. Então, a gente, né, a gente vai deixar para outra. Mas só que a gente vai seguindo, tá? Né? A gente está aqui para trocar ideias, gente, tá? Então, Excelente. vou seguir aqui no nosso próximo, né, na nossa próxima letrinha, que é o TCFD. Ele é o que, o TCFD, né? Mas ele é um framework, né? Porque ele traz recomendações, né? De como você deve divulgar, né? Digamos, né? Os teus aspectos, ou seja, os teus impactos, né? Relacionados a mudanças climáticas, né? Mas eles sugerem, ou seja, eles dizem o seguinte, que o ideal é que seja divulgado junto com as informações financeiras, né? Mas se não der, né, vocês podem divulgar, né, digamos, via CDP, via GRI, tá? Mas eles orientam que o ideal, né, era que viesse em conjunto com as demonstrações financeiras. E, né, então, eles dão tipo um guia, né?
sobre o que vocês devem falar, sobre governança, estratégia, gestão de risco, métricas e metas, né? E quais são as divulgações recomendadas, tá? Então, eles têm um book geral e tem também mas só que um book, né? Que traz, ou seja, traz recomendações específicas, né? Para alguns grupos específicos, para alguns grupos, como é que se diz? Para alguns grupos específicos, isso, né? Para alguns setores específicos. Então, por exemplo, eu tenho um bookzinho que fala especificamente sobre energia. E é muito legal, porque ele traz sugestões de métricas, né? Traz sugestões de temas específicos sobre o setor de energia. Se eu falo energia, né? Porque é o setor que eu trabalho, tá? Então, né? Então, ou seja, assim como a AGRI, né? Mas eu acredito que seja uma leitura obrigatória, né? Para quem quer trabalhar com sustentabilidade, fazer relatório anual, mas só que entender os aspectos da sustentabilidade, né? Mas esse documento do TCFD também é uma leitura obrigatória sobre clima, gente, porque ele traz vários insights, né? Sobre o que falar ou sobre o que reportar aqui, né? Mas só nos aspectos específicos. Tanto que eu só fui ler o TCFD, eu acho que foi no começo do ano passado, ou final de 20, né? Mas só que eu acho que foi 20, né? Que foi na pandemia, né? Foi bem quando começou a pandemia, porque eu não tinha lido antes. Só que, então, eu vou emendar aqui, só que desde 2008, eu acho, né? Mas só que nós respondemos o CDP, né? E o CDP, né? Mas ele só que ele é um questionário, né? E ele tem também floresta e água, mas só que geralmente a gente está falando aqui sobre o do clima, né? Porque é o que é solicitado no ISE, né? Mas é um que é bem demandado, né? Mas para as empresas. E ele é um questionário e que fala exatamente sobre estratégia, governança, sobre métricas, projetos, metas. Mas ele traz uma explicação, né, de como você deve responder. Mas eu confesso para vocês que quando eu li o TCFD, tudo fez sentido para mim. Eu falei assim, menina, então, isso aqui que eles estão pedindo aqui é exatamente aquele detalhamento que eles pedem aqui e que às vezes eu não estava sabendo ali, né, o que escrever exatamente, né? Então, ou seja, mas só que o CDP fala 100% com o TCFD, porque o TCFD ele fala sobre o que você deve falar. E o CDP ele é uma ferramenta, justamente para você fazer esse disclosure, tá? E eu tive uma reunião, acho que foi no ano passado, lá na comissão do IBRE, e que foi uma menina do CDP falar, mas só que ela justamente falou sobre isso, né? Que o CDP quer ser a ferramenta de disclosure do próprio TCFD, né? Que seja utilizado para isso, para que as empresas deem, né? Façam seus reportes, né? E lembrando que o CDP, que ele fala sobre mudança climática, né? Esse é o foco dele, só que ele também tem uma parte aqui de perfil, estratégia, gestão de risco, e que vai falar com os outros relatos lá que nós já citamos, relatório anual, formulário de referência, né? Então, ou seja, de novo, é um processo integrado, é um relato integrado justamente para você começar a ver como que a sopa de letrinhas da sustentabilidade, né, mas só que como toda ela se fala e como também ela fala com os documentos financeiros, tá? CDP. Gente, falta pouco, não sei se eu posso continuar mais 5 minutinhos ou vocês vão sair. Se todo mundo puder, eu continuo, senão... Vocês querem que eu continue na próxima aula para não ficar corrido? O que vocês preferem? Acho que eu vou preferir na próxima. Vamos, então vamos, que a gente fica, a gente fica com mais calma. né? Daqui a pouco eu tenho que entrar numa reunião e aí vou ter que sair mesmo. Tá bom. Pessoal, deixa eu pedir para vocês preencherem lá o nosso formulário. A Maíra, é assim que fala teu nome? Né, Maíra? Você pediu né, mas só que onde está, né, as empresas do ISE,
né? Se você me mandar o teu e-mail, né? Mas só depois eu te mando o link direitinho, tá bom? Então, pessoal, bom vê-los aqui de novo, tá? A gente vai aqui formando a nossa turminha, tá? Sempre para discussão, trocas, tá? Se vocês quiserem, né? Eu vou deixar o meu e-mail aqui, ó. Se vocês quiserem me passar também e-mail não. Mas só que com sugestões, tá? Assim, eu vou seguir depois para a gente ir abrindo as aulas específicas sobre GRI, EASY, tá? Muito bom. Se tiver alguma preferência por onde começar, senão eu vou no aleatório, assim, eu vou seguir a minha lógica, tá? Fica à vontade. Você manda. Tá bom, pessoal? Bom dia para vocês. Muito obrigada. Bom feriado. A gente Obrigada, não vai Regiane, boa de Páscoa, novo. tá, pessoal? Boas semanas, né, Muita coisa. agora. Menina, Boa agora vai Páscoa ser pra você. Páscoa, é Carnaval, agora vai ser, né? Então vai ser animado, tá bom? E qualquer isso coisa, aí. vocês me mandam um e-mail, vocês têm o meu contato lá do LinkedIn também, tá? E aí a gente Um se abraço. fala. Obrigada, Rubens. Boa semana, boa Páscoa para Boa todos. semana para vocês também. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, deixa eu parar Bom aqui a dia, gravação. pessoal. Tchauzinho. Bom